Prezados, tudo bem? Sou o professor Luiz Delori, estou aqui comentando alguns aspectos relativos ao livro Teoria Geral do Processo Contemporâneo. Em vídeos anteriores falei de competência. Vou seguir falando porque é um tema bastante importante, é um tema que dá muita discussão. E agora eu falo das regras de fixação de competência territorial. Tem muita coisa a respeito disso na legislação, não só no Código de Processo, como em outras leis. Mas eu quero aqui focar nas regras, porque sempre o Código trabalha dessa forma. A gente tem algumas regras gerais, depende do caso, e depois uma série de exceções. Toda vez que estiverem estudando o processo civil, pensa nisso. A gente tem regra e as exceções. E tentar entender o porquê existem as regras para compreender o porquê que o legislador traz as exceções, ok? Regras são duas, de fixação de competência territorial. Aonde eu ajuizo uma demanda? Vai ser em Porto Alegre ou vai ser em Curitiba? Vai ser em Recife ou vai ser em Fortaleza? Vai ser em Belém ou vai ser em Manaus? Como é que a gente apura isso? O Código nos traz regras. Duas regras gerais, artigos 46 e 47 do novo CPC. Regra geral número 1, tratando-se de direito pessoal, que é aquele em que prevalece a relação entre as pessoas, entre autor e réu, a relação é preponderantemente entre pessoas, por exemplo, uma compra e venda de um carro, uma compra e venda de um móvel. Neste caso, a gente vai dano moral, dano material. Neste caso, nós temos o quê? O autor num local, o réu em outro. Qual vai ser a regra geral? Onde o legislador escolhe que esta demanda seja ajuizada? Resposta. É mais difícil para quem sair da sua comarca? Para o autor no prazo de prescrição? Ou para o réu no seu curto, relativamente curto, comparando com o prazo de prescrição, prazo de resposta? Neste caso, o princípio que prevalece é o da ampla defesa. O legislador, diante dessa constatação, diz: autor numa comarca, réu em outra comarca, direito pessoal, regra geral, domicílio do réu. Por quê? Ampla defesa. Está aí a base, o fundamento da regra. Ok? Artigo 47. Tratando-se de direito real imobiliário, o direito real ou direito das coisas, res, coisa em latim, quando prevalece a relação, prepondera a relação entre a pessoa e a coisa, o bem imóvel, nós temos o direito real imobiliário. Exemplo, uso capião. Exemplo, reintegração de posse. Exemplo, ação reivindicatória, que se quer a coisa com base na propriedade. Nestes casos, artigo 47 do Código diz: regra geral, foro do local da coisa. Ok? Essas são as duas regras gerais. Mas o Código e legislação extravagante trazem exceções. Por quê? Porque, por vezes, o réu está numa situação mais frágil. O réu tem alguma hipossuficiência. E, por isso, o legislador inverte a lógica, tira da regra geral domicílio do réu para facilitar o quê? O acesso à justiça, à ampla defesa do réu. E no caso, ele inverte isso e coloca a possibilidade de ajuizamento por parte do autor em seu domicílio. Exemplo, quem é hipossuficiente? Idoso. O velhinho que vai ingressar em juízo, ele pode ingressar no seu próprio domicílio, autor, e não no domicílio do réu. Outro exemplo, consumidor. Regra, facilitar a defesa do réu. Ampla defesa, domicílio do réu. Exceção, facilitar a vida do autor, acesso à justiça para quem tem alguma hipossuficiência, alguma dificuldade. Deu para entender a lógica?
Com base nisso, é entender as exceções e suas consequências. E a gente aprofunda isso bastante no livro. Obrigado pela atenção, gente, e até mais.